Boa noite, meus amigos. Como sempre, iniciante dá sempre um probleminha, mas o importante é que estamos aqui reunidos e vamos dizer assim, em nome de Jesus, para conversarmos sobre um assunto bastante interessante. Verdade. Esse assunto, mediunidade com Jesus, é um assunto que muitos já falaram, muitos oradores experientes já falaram. Você também deve ter ouvido falar sobre mediunidade, sobre Jesus. Na verdade, espíritas ou não espíritas, todos já ouviram de alguma forma falar de Jesus, falar de mediunidade. E aí a gente fica impressionado como que a gente pode falar de um assunto tão grande, tão extenso, e vamos dizer assim, em tão pouco tempo, seja 50 minutos, seja uma hora, seja um dia, não dá para terminar o assunto, de tão vasto que é. Então nós vamos, por enquanto, dar uma pincelada. E vocês que estão nos acompanhando poderão fazer perguntas e, na medida do possível, nós vamos tentar responder, na medida do possível. E se não conseguirmos responder a essas perguntas, essas questões durante a nossa exposição, responderemos em um vídeo separado e pediremos aí para os dirigentes do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, de Itatiaia, para poder postar essas respostas uma a uma no seu Facebook, no seu YouTube. Muito bem. Mediunidade com Jesus. Vocês já pensaram sobre isso? Pensaram de verdade? O que seria a mediunidade? Na verdade, o que é a mediunidade? A mediunidade, todo mundo sabe o que é, fala o que é, sabe, por exemplo, que a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem. Falou que o homem é médium. E quando nós falamos de homem, vamos até ampliar esse conceito, dizendo também espíritos, porque quando nós lemos as obras de André Luiz, quando nós lemos as obras de Manuel Filomeno de Miranda, quando nós lemos as obras até de Joana de Ângeles, nós percebemos que a faculdade mediúnica é também dos espíritos. Os espíritos também são gente, os espíritos também são homens, ou melhor, da raça humana, se assim podemos dizer, são espíritos. E eles também, os espíritos, possuem faculdades. Tanto é que eles se comunicam entre si. Mas muito bem, vamos lá falando dessa mediunidade. A mediunidade em si, ela tem um princípio essencial, primitivo, que poucos de nós lembramos disso. E nós vamos ver esse princípio durante a nossa exposição. Mas desde já eu vou dizer, o grande princípio da faculdade mediúnica, da humanidade, de tudo que existe no universo, é a lei de atração. Semelhante atrai semelhante. Essa lei de amor que Deus governa todos os mundos, como diz São Vicente de Paulo na questão 888 A do Livro dos Espíritos. Então, a atração que nós sentimos ou que as coisas sentem, isso tudo nós podemos dizer que é o amor. E vocês sabem que Deus é amor. É por isso que Deus está em tudo. E tudo está em Deus. É uma coisa muito bacana nós falarmos sobre isso. Mas vamos ver mediunidade. O que seria mediunidade no sentido normal da palavra? E, principalmente, mediunidade com Jesus. O que seria isso? A mediunidade, todos nós sabemos que é a faculdade que tem o homem, e se nós quisermos extrapolar a letra, podemos dizer que é a faculdade que possui o ser, ou o espírito, de se comunicar com outro ser numa outra dimensão. O espiritismo é isto, o cristianismo primitivo veio nos trazer isso. E aí, como vocês podem observar, esta figura é a figura que representa Jesus no Monte Tabor, com Moisés
e com Elias, e também Pedro, João e Tiago. Muito bem, isso é mediunidade. Quem não acredita na mediunidade, nós podemos dizer, consulte a Bíblia e veremos que existem várias passagens da Bíblia falando sobre mediunidade. Uma das primeiras passagens que nós podemos dizer e afirmar de uma reunião mediúnica, de um intercâmbio mediúnico clássico, vamos dizer assim, na Bíblia, está em 1 Samuel, no capítulo 28, versículos de 11 a 20, especificamente. Claro que do versículo 1 ao 25, do versículo 1 ao 25, no capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, fala da comunicação de Saul com a comunicação de Saul através da pitonisa de Andor, que falou com Samuel. Vejam, lembraram? Está lá, 1 Samuel, capítulo 28, versículos de 1 a 25, aonde Saul procura uma pitonisa de Endor para falar com o espírito. Muitas vezes a gente observa que as pessoas dizem assim, não, comunicação com os espíritos não, com os anjos tudo bem, com os espíritos não. E aí, o que nós percebemos? Que talvez não conheçam o Velho Testamento, pelo menos parcamente como nós outros, ou não conhecem também o Novo Testamento. E a representação clássica também no Novo Testamento é justamente esta fotografia que nós passamos aí para vocês logo no início. Jesus, Moisés e Elias, João, Pedro e Tiago no Monte Tabor. Aqui nós não estamos tratando de anjos, mas de espíritos desencarnados, apesar de Elias dizer que subiu num carro de fogo, mas aí Moisés e Elias conversando com Jesus. Sabe-se lá o que na verdade, eles estavam conversando. Existem páginas que dizem o que eles conversaram. Agora, no momento, eu não me lembro. Mas, então, vamos lá. Mediunidade é a faculdade que possui o homem de entrar em contato com os espíritos, com aqueles seres como nós, porém, desprovidos do corpo carnal. Quando existe esta comunicação, aqueles que têm essa faculdade são ditos médiuns. E nós podemos, então, dizer, com Allan Kardec, que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui um privilégio exclusivo. Vejam, não constitui um privilégio exclusivo. É muito comum as pessoas que não são médiuns, as pessoas que não conhecem a codificação espírita, ainda não tiveram tempo de estudar, mas detidamente consideram que os médiuns são profetas, vamos dizer assim, são pitonisas, ou seja, são adivinhos. Na verdade, os médiuns não são adivinhos, são pessoas comuns. Mas é importante a definição de Allan Kardec, por quê? Porque todos nós somos médiuns. Quando nós estudamos a doutrina espírita, estudamos a codificação, nós percebemos que todos nós somos médiuns. E aí pergunto, mas por que vocês afirmam que todos nós somos médiuns? Bem, nós aprendemos, em primeiro lugar, com Paulo de Tarso, que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Este é o primeiro, no Novo Testamento. Apesar também de vermos as representações da mediunidade, do intercâmbio com os espíritos no Velho Testamento. Mas, no Novo Testamento,
tem esta que nós falamos de Jesus no Monte Tabor. Então, a comunicação dos espíritos está por todo lado, por toda a história da humanidade. Basta aqueles que tiverem olhos para ver, verificar. Mas vamos pegar Paulo de Tarso. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Encontramos em O Livro dos Espíritos também uma questão já extremamente conhecida, em especial dos espíritas, que ordinariamente são os espíritos que nos dirigem. Allan Kardec pergunta na questão 459 de O Livro dos Espíritos se os espíritos podem influenciar nossos pensamentos e atos. E os espíritos respondem que sim, podem influenciar mais do que nós imaginamos. Aí, vejamos, cercados por uma nuvem de testemunhas. E eles ordinariamente nos dirigem. Aprendemos que eles nos dirigem via pensamento. Então, quando há, vejam bem, semelhança, quando há sintonia, este intercâmbio tem condições de acontecer. Claro que existe, nós vamos tentar ver hoje, uma série de condições que facilitam e outras dificultam o intercâmbio mediúnico. Mas a verdade é que todos somos médiuns. E por que também nós podemos dizer, mesmo sem citar a codificação extremamente ou especificamente, nós podemos dizer que todos somos médiuns? Por quê? Você tem um anjo de guarda? Você acredita que tem um anjo de guarda? Este anjo de guarda, segundo a doutrina espírita, é um espírito superior ou um espírito puro, como Jesus. Vejam bem, um espírito superior que tem por missão nos guiar no caminho do bem. Ele, muitas vezes, está conosco desde o nascimento até o desencarne, e às vezes até depois do desencarne, nos orientando. E às vezes ele mesmo nos orientou antes de reencarnarmos. Vez por outra, são eles que endossam a nossa reencarnação, o nosso programa reencarnatório, aquilo que nós vamos passar, aquilo que nós vamos experimentar, o que nós poderemos ser de acordo com a nossa vontade. Lembrando que temos o livre-arbítrio. Então, todos nós somos mais ou menos médium. Quem é que não tem, por exemplo, e vem um pensamento que mal podia pensar? Uma inspiração que vê a solução, por exemplo, de um problema que ele não estava vendo. Quem é que não adormece e, ao levantar, vem com a solução de uma dificuldade, a solução de um problema que estava passando? Isso mostra o contato com os espíritos e, muitas vezes, com os nossos anjos de guarda, que nos orientam. Prova também, de várias formas, que estamos em contato com os espíritos mesmo durante o sono. E quando entramos em contato com os espíritos durante o sono, é muito comum termos sonhos. Os sonhos são os mais variados. Mas esses sonhos, como aprendemos com a doutrina espírita, pode ser um sonho espírita, que significa que é algo que, de fato, aconteceu mesmo, e que nós, de acordo com as nossas necessidades, com a nossa evolução, de acordo com os espíritos, nosso anjo de guarda, nossos espíritos protetores e amigos, fazem com que nós nos lembremos de algumas coisas. Nós lembramos aqui, por exemplo, de um caso nas obras de André Luiz, que o homem sonhou com seus protetores, mas ao acordar, a percepção que ele tinha do sonho é que ele estava entre dois policiais. Então, esta é a noção, ou seja, ele estava preso. E quantos de nós não nos sentimos presos porque queremos extrapolar, queremos fazer as coisas erradas ou equivocadas, cometer alguns desvios, alguns deslizes, mas que, inspirados ou, vamos dizer assim, quase que controlados pelos nossos anjos de guarda, não fazemos. E muitas vezes nos revoltamos. Mediunidade, então, é a faculdade que possui
o homem de entrar em contato com os espíritos, ou seja, os homens desencarnados. E isto não é privilégio exclusivo de ninguém. O médium é um intermediário entre os espíritos e o homem. O médium é um intermediário. E nós aprendemos também que o médium é um intérprete. Por que um intérprete? Lembram do sonho que eu contei? Ele estava com os protetores, mas a lembrança dele é que estava entre dois policiais que o controlavam. Muito bem. Então, isso foi a interpretação dele. Então, com o médium, acontece a mesma coisa. O espírito joga um pensamento, uma ideia, uma imagem, e aquele que é médium, todos nós, então nós interpretamos esses pensamentos, interpretamos essas imagens, interpretamos essas ideias. Quando nós temos, por exemplo, a inspiração é aquela solução que nós vemos de imediato e que nós não sabíamos, não conhecíamos. Já a intuição, que é aquele pensamento jogado pelo espírito, nós captamos este pensamento e, pelos nossos próprios conhecimentos, nós desenvolvemos. Isso acontece muito, por exemplo, com os escritores, que captam uma ideia e desenvolvem e escrevem um livro a respeito disso. Então, precisamos lembrar que os médiuns são intermediários. Eles falam, mas eles não falam de si. Eles falam ou traduzem aquilo que os espíritos estão fazendo. Claro que o médium pode influenciar nessa comunicação de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o seu desenvolvimento moral, entre outras coisas. Mas, querendo ou não, bom ou mal, ele é o intérprete dos espíritos. E deve utilizar isto para progredir e fazer progredir aqueles que estão à sua volta. Então, isso está lá no livro dos Médiuns, item 176, na questão 2. Os espíritos também se comunicam mais ou menos preferentemente por tal ou qual intermediário, de acordo com as suas simpatias. Prestem atenção que é de acordo com as suas simpatias. Aqui, nós trazemos este princípio que é comum, que todos nós esqueçamos ou não damos valor, que é a simpatia, que é a semelhança. Não há comunicação dos espíritos se não houver semelhança, se não houver compatibilidade fluídica. Não há comunicação espírita se não for com a permissão de Deus. Não há comunicação mediúnica se não for de utilidade, porque Deus não permite nada que seja inútil. E não há comunicação espírita se não houver compatibilidade fluídica, se não houver afinidade, se não houver semelhança de fluidos. Aqui, quando falamos isso, é um Deus nos acuda nos estudos. Por quê? Porque o médium, por exemplo, recebe um espírito alcoolista, recebe um espírito desviado do sexo, recebe um espírito tirano. Então, ele pergunta, mas eu não sou tirano, eu não sou alcoólatra, eu não sou desviado do sexo, por que eu recebo esse tipo de espíritos? Alguma semelhança há. E cabe estritamente ao médium ver qual é a semelhança dele com o espírito comunicante. Não necessariamente com o alcoolista, não necessariamente com o tirano ou com o pervertido sexual. Mas
Alguma coisa há, porque se não houvesse semelhança fluídica, não haveria compatibilidade. E muitas vezes são os espíritos que promovem esta compatibilidade para que aconteça a manifestação. Então, cabe ao médium perceber isso. Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec diz que aqueles dirigentes espíritas precisam conhecer os médiuns, assim como os espíritos. E precisa conhecer os espíritos, assim como os médiuns. Por quê? Porque é através deste conhecimento que nós percebemos aquilo que nós podemos fazer para auxiliar os espíritos e para auxiliar os médiuns. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade, e vamos dizer assim, medo, receio da chamada mistificação e do chamado animismo. Meus amigos, se por acaso vocês ainda têm receio em relação ao animismo ou à mistificação, pensem. Em relação à mistificação, pode acontecer? Pode, até porque somos todos espíritos imperfeitos. Então, obviamente, vamos atrair, na sua maioria, espíritos semelhantes a nós, ou seja, espíritos imperfeitos. Sabemos que estamos no planeta de provas e expiações, ou melhor, estamos no mundo de transição. Já podemos dizer que estamos entrando, sim, de fato, no mundo regenerador, ou seja, no mundo de regeneração, que é esta grande fase de transição, como se fosse as cores do arco-íris. Então, o mundo vem mudando e nós precisamos acompanhar essa mudança. Então, vamos atrair necessariamente espíritos como nós, espíritos semelhantes, espíritos imperfeitos. E como atraímos espíritos imperfeitos, podemos, vez por outra, sermos mistificados. Mas aí caberia, sim, ao dirigente mediúnico, ao esclarecedor, ao dialogador, a conversar com o espírito de tal forma a dissuadi-lo. E aí, quando isto acontece, o médium vai saber que, por exemplo, estaria sendo mistificado, enganado, com a sua permissão ou não. O que acontece é que há compatibilidade fluídica. E aí, os espíritos também promovem essa compatibilidade para que a gente possa estar interagindo com espíritos mais elevados do que a gente. E é muito importante que a gente entenda que esta questão da sintonia, da simpatia, da semelhança, não é fixa como a onda do rádio. Não, não é. Não é específica só naquela linha. É uma faixa vibratória, é uma faixa de nível intelectual, é uma faixa de nível moral, é uma faixa de nível de vibração. Então, nós pegamos uma gama de espíritos dentro daquela faixa. Agora, quando estamos ou precisamos estar numa faixa superior ou mesmo numa faixa inferior, aquela que normalmente nós nos encontramos, os espíritos amigos que dirigem a reunião mediúnica promovem esta compatibilidade. Então é muito comum, por exemplo, que às vezes numa reunião de desobsessão, os espíritos começam a trabalhar o médium para entrar em comunicação com o espírito que está aquém da sua faixa vibratória. Então o médium começa a ter maus pensamentos, começa a sentir raiva, se sentir incomodado, tem dor de cabeça, tem dor de estômago, dor no corpo e assim sucessivamente. Vários sintomas. E muitas vezes fala assim, hoje eu estou passando muito mal, eu não vou à reunião mediúnica. Ou seja, o espírito que estava numa faixa inferior a dele não poderá ser atendido porque
porque ele não foi à reunião mediúnica. Mas quando ele vai à reunião mediúnica, quando ele supera tudo isto e vai à reunião mediúnica, é comum que ele receba em seu campo perispiritual este espírito. E como ele é um médium que quer servir de instrumento da misericórdia divina para acolher esses irmãos que são tão imperfeitos quanto nós, para que os espíritos dirigentes e esclarecedores da reunião mediúnica inspirem o dialogador para quê? Para confortar esse espírito, para dar a ele esperança, para acolhê-lo, a fim de que ele possa elevar o seu padrão vibratório e aí, a partir daí, através do médium, passar a perceber espíritos que estão conosco, enfermeiros, médicos, atendentes, para conduzi-los a uma condição melhor. Mas tudo isso tem por princípio a compatibilidade fluídica. Lembrem, compatibilidade fluídica, semelhança de fluidos, sintonia. Todos nós precisamos ter. Sem isso, não acontece. Pode ser médium, não acontece. É um excelente médium, não acontece. É uma excelente mediunidade. Se não houver semelhança, não acontece. Lembre-se que pode haver um bom médium com uma mediunidade regular. Pode haver um mau médium com uma mediunidade excelente. E nós aprendemos que nós só temos aquilo que nós precisamos. Muito bem. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente o seu pensamento, ou este tem por intermediário o espírito encarnado do médium. Isso está lá em O Livro dos Médiuns, no item 223. Respondem: o espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar, e por ser necessária uma cadeia entre vós e os espíritos que se comunicam, como é preciso um fio elétrico para comunicar a grande distância uma notícia, e na extremidade do fio, uma pessoa inteligente que a receba e transmita. Perceberam isso, gente? Perceberam? Vejam, o espírito encarnado no médium exerce alguma influência sobre as comunicações que deva transmitir provinda de outros espíritos? Nós já falamos aqui, sim. É ou não é? Exerce, é claro. Exerce de acordo com o seu nível intelectual, de acordo com o seu nível moral. Vamos lembrar que nível moral é conduta. Normalmente, quando a gente fala em moral, é comum as pessoas falarem assim, a questão de traição de homem e mulher. Não, moral é conduta, moral é a regra de bem proceder. De proceder bem, de proceder de acordo com as leis de Deus. Então, nós, sim, influenciamos. E, inclusive, Allan Kardec trata especificamente do papel dos médiuns nas comunicações, da influência moral dos médiuns nas comunicações. Vejam só. Exerce, porquanto, se estes não lhes são simpáticos, olha a simpatia, pode ele alterar-lhes as respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e aos seus pendores. Não influencia, porém, os próprios espíritos, autores das respostas. Constitui-se apenas em mau intérprete. É por isso que nós aprendemos com Kardec que nós devemos estudar. Por quê? Quanto mais nós estudarmos,
quanto maior o nosso conhecimento, mais fácil para os espíritos utilizarem o material que nós temos. Os espíritos passam a ideia, mas é o material que está em nosso cérebro, em nossa mente, que eles utilizam. Se nós não tivermos o material, para eles fica mais difícil. É por isso que muitas vezes eles atuam ou utilizam-se de um médium, de uma moral duvidosa, de um comportamento duvidoso, mas por quê? Porque possui elementos intelectuais para que eles passem de forma mais segura as suas mensagens. Aqui, nós estamos normalmente falando da influência moral do médium, modificando a mensagem do espírito, de um espírito mais elevado, e ele modifica, dando de acordo com seus pendores, de acordo com as suas próprias ideias. Mas uma coisa também pode acontecer, e acontece. Espíritos, por exemplo, inferiores a nós, ou tão imperfeito quanto nós, que se manifestam na reunião mediúnica, querendo falar palavrões, agredir os componentes da mediúnica e assim sucessivamente. O médium disciplinado, ele não permite que saia da sua palavra, da sua boca, palavras torpes, no sentido dos palavrões, das palavras de baixo galão. Sim, ele até agride verbalmente os médiums, os participantes da reunião mediúnica, mas com palavras diferentes. E é muito comum que o dirigente, que o esclarecedor, que tenha esse tato psicológico, perceba que o médium está de fato controlando o espírito para que ele não fale. É muito por isso, muitas vezes é por isso que os espíritos dizem assim: eu não falo mais porque não deixam. Ou seja, ou porque o médium impede que ele fale, ou seja, o médium não transmite as palavras menos felizes que ele gostaria de falar, ou até mesmo os espíritos dirigentes da reunião, os protetores, os amigos, impedem que ele fale. Mas os espíritos não tapam a boca de ninguém, viu, gente? Não tapam, não amarram a boca dos espíritos. Esse impedimento é através da coação, se a gente pode dizer assim, em primeiro lugar, do médium que disciplina. Mas os espíritos, por sua elevação, reprimem essa tendência dos espíritos menos felizes, é claro. Então, tanto nós podemos prejudicar as manifestações, porque estamos dando nossos pendores, influenciando a manifestação, as palavras dos espíritos, com aquilo de imperfeição que nós temos, como também nós podemos influenciar moralmente a manifestação, impedindo que espíritos menos felizes usem de palavras indevidas na reunião. E vale lembrar que tudo que sai da boca tem uma vibração. As palavras têm uma vibração própria. Só as palavras. Basta falar a palavra, mesmo sem sentir, que ela tem uma vibração. Quando nós falamos de Jesus. Então, agora, eu não falei sentindo Jesus, a presença de Jesus. Mas só a palavra de Jesus, só de nós falarmos a palavra, ela já tem uma vibração, uma melodia. Então, se a palavra for uma palavra torpe, ela tem uma melodia, ela tem uma vibração. E isso contribui para diminuir o padrão vibratório do conjunto. Então, quando o médium trava essas palavras menos felizes, ele está preservando o equilíbrio vibratório da reunião. Vejam, constitui-se apenas em mau intérprete. Então, mesmo no caso do espírito menos feliz e que o médium
trava, não permite que ele fale, ele também está sendo um mau intérprete, embora no bom sentido, para o bem. Deu para perceber, não? Então, seja de uma forma ou de outra, é um mau intérprete, porque não transmite fielmente aquilo que o Espírito estava falando. Mediunidade com Jesus. Oitava questão do livro dos Médiuns, do item 223. Será esta a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Será que é a causa, a semelhança, a evolução moral ou intelectual que faz com que os espíritos escolham tal ou qual médium? O que vocês acham? Será? Então vejam só. O que os espíritos respondem? Não há outra. Ou seja, é isso mesmo. Os espíritos procuram um intérprete que mais simpatize com eles e que lhes exprima com mais exatidão os pensamentos. Claro que aqui nós estamos falando de espíritos superiores, mas em relação aos inferiores acontece a mesma coisa, mesmo que eles não tenham bem conhecimento sobre isso. Não havendo entre eles simpatia, o espírito do médium é um antagonista que oferece certa resistência e se torna um intérprete de má qualidade e muitas vezes infiel. É o que se dá entre vós quando a opinião de um sábio é transmitida por intermédio de um estonteado, de uma pessoa de má fé. Então, eu posso até dizer aqui que eu estou tentando ser um intérprete das palavras de Allan Kardec na codificação. Mas será que eu estou sendo um bom intérprete? A vantagem é que vocês não precisam crer na minha palavra. Por isso, eu trago e mostro a fonte para que vocês leiam, para que vocês estudem, para que vocês meditem, para que vocês reflitam e tirem as próprias conclusões. Porque a doutrina espírita é uma doutrina libertadora. Ela nos liberta da ignorância. Ela promove o desenvolvimento da nossa razão. Nós precisamos aprender a ser livres pensadores, a pensar com os nossos próprios conhecimentos, a decidir por nós mesmos. Não deixemos que ninguém decida por nós. E para fazermos isso, somente estudando, refletindo, meditando. Precisamos ser livres pensadores, porque é isto, ou é a isto que a doutrina espírita nos conduz. Mas continuemos com os nossos slides. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas lhes são pessoais e outras estranhas. Isso significa que nem todo espírito pode se manifestar. Por quê? Porque, às vezes, falta semelhança. Umas causas estão nos espíritos e outras causas não estão nos espíritos. Então, vamos ver o que o codificador diz. Entre as primeiras, ou seja, aquelas causas que são pessoais, devem colocar-se as ocupações ou as missões que estejam desempenhando e das quais não pode afastar-se para ceder aos nossos desejos. Neste caso, sua visita apenas fica adiada. Ora, aqui Allan Kardec está falando de espíritos que têm outros afazeres, como os nossos anjos de guarda. Nós sabemos, com a codificação, que os nossos anjos de guarda, esses que nos dirigem no caminho do bem, e essa é a missão deles, os nossos anjos de guarda podem estar em Saturno, podem estar em outras galáxias, se
nós pensarmos firmemente neles, eles vêm nos acudir através do nosso pensamento. Toda ligação com os espíritos, além dessas manifestações mais ostensivas, elas se dão pelo pensamento. Então, nosso anjo de guarda está em contato conosco. Basta nós falarmos dele, pedirmos a ele o que nós quisermos, normalmente, coragem, paciência, tolerância, compreensão, indulgência, fé, resignação. Isso eles nos dão, nos ajudam para que possamos resolver o nosso problema. E aí, se por acaso, de fato, o nosso anjo de guarda estiver tão ocupado que não, ou o espírito protetor, nem sempre o anjo de guarda, se ele estiver tão ocupado que ele não possa nos atender imediatamente, ele providencia alguém. Nós sabemos que o guia espiritual, o mentor espiritual do Brasil é Ismael. Mas houve momento em que ele teve que passar essa proteção do Brasil para outros, para que pudesse conduzir. Isso não tem problema nenhum. Nós, espíritas, nós, homens, precisamos de fato aprender isso. Aprender a delegar, aprender a passar para o outro coisas que o outro pode fazer. E se por acaso nós pensarmos que ele não sabe fazer, cabe a nós a paciência, a determinação e a disposição para ajudar, para esclarecer, para capacitar, para treinar, para aprimorar. E é muito comum nós querermos que as pessoas, que os oradores, que os médiuns, que os evangelizadores, que os passistas, ou seja, que as pessoas já cheguem com tudo pronto para fazer aquilo que nós queremos. Mas nem sempre o que nós queremos é o melhor. Mas vamos continuar com a mediunidade, porque a mediunidade é uma coisa muito boa. Vejam, mediunidade com Jesus, empecilhos às manifestações. Então, o que impede as manifestações? A natureza do médium, a natureza da pessoa que evoca. Então, nós vamos para a reunião mediúnica. O médium, tudo bem, tudo legal com ele. Ele está bem, boa vibração, muito conhecimento, boa faculdade. Mas, às vezes, o dirigente da reunião não é muito bem. A natureza, quer dizer, o caráter. Aquilo que de fato a pessoa é, às vezes naquele dia ela não está bem. Então, isso prejudica também as manifestações. O meio em que se faz a evocação. Então, o médium é bom, tem uma boa mediunidade, tem um bom espírito protetor, mas o grupo não está bem. E Allan Kardec fala que a reunião mediúnica é a resultante do grupo. Então, não adianta um ser um espírito perfeito e o outro ser um espírito impuro, de acordo com a escala espírita. O padrão da reunião será menor. Será menor. Fato isso que a gente vê como acontecia com os discípulos. O objetivo que se tem em vista. Então, se o nosso objetivo não for um objetivo sério, não vai acontecer. Ou, se acontecer, nós não atingiremos o objetivo. Isso é interessante nós lembrarmos. É muito interessante, porque muitas vezes alguém pede para nós que coloquemos os seus nomes, peçamos por eles na reunião mediúnica. Mas, muitas vezes, é comum acontecer, ou melhor, isso pode acontecer, que em vez de nós querermos ajudar a pessoa,
que é normal, inicialmente, eu quero ajudar a pessoa. Pedimos por ele. Aí o espírito se manifesta, seja um espírito protetor, trazendo uma mensagem, uma explicação, ou aquele espírito que, porventura, pode estar prejudicando aquele nosso companheiro. Mas, em vez de nós buscarmos o esclarecimento do espírito, o alívio dele, o tirar-lhe do pensamento a questão de vingança, nós acabamos, muitas vezes, por sermos curiosos e queremos saber o que acontece. O que está acontecendo no sentido de esmiuçar, saber como que é a pessoa de quem nós estamos ou para quem nós estamos pedindo. E aí, neste caso, os protetores levam o espírito embora, muitas vezes o espírito não fala coisa com coisa, por quê? Porque o evocador, que os participantes da reunião mediúnica estão querendo averiguar, por curiosidade, mera curiosidade, aquilo que não lhes cabe. Por isso que é importante um só pensamento na reunião mediúnica. E o pensamento deve ser servir. Servir de instrumento da misericórdia divina em benefício, em primeiro lugar, dos participantes da reunião mediúnica. Porque a reunião mediúnica e a mediunidade têm por primeiro objetivo melhorar o médium e melhorar aquele grupo de pessoas que estão à sua volta. Depois, para ajudar os espíritos. E os espíritos que são trazidos são o remédio que o grupo mediúnico precisa para corrigir os seus defeitos, a sua preguiça, o seu desânimo, a sua falta de conhecimento. E aquele que tem interesse vai estudar para melhor atender às necessidades dos espíritos manifestantes. Já pensamos nisso? Vamos continuar. As qualidades e os defeitos do médium podem exercer influência na segurança das manifestações. Na segurança das manifestações. Isso significa que, se o médium não estiver bem, ele pode dar passividade para um espírito agressivo. Se o médium não estiver educado, ele pode permitir que o espírito, por exemplo, avance no dialogador, avance no companheiro do lado, em outro médium, ataque o dirigente. E não estou dizendo só verbalmente, não, fisicamente mesmo. Na verdade, nesta era, nesse período de isolamento social, é um caso muito interessante nós conversarmos sobre essa questão do intercâmbio mediúnico via internet. E muitos não percebem que nós poderíamos nos reunir tal qual, ou de forma bastante semelhante às reuniões mediúnicas tradicionais. Nós falamos que o Centro Espírita é uma casa de caridade, é uma escola, e tantas coisas, é um centro de convivência, mas nós esquecemos que nós podemos fazer tudo pelo pensamento. As irradiações, as vibrações, o passe à distância. Vejam, uma coisa que nós muitas vezes esquecemos é que os espíritos se manifestam nas reuniões mediúnicas porque eles não conseguem ouvir, sentir os espíritos mais elevados que eles, consequentemente, mais elevados do que nós.
Ou então, aqueles espíritos que estão ainda tão, vamos dizer assim, apegados à matéria, que eles precisam se sentir em um meio material para que eles possam elevar o seu padrão vibratório, sentir-se acolhido e ouvir e ver os espíritos das reuniões mediúnicas. Então, eu vou falar uma coisa que talvez vocês, para que vocês pensem. Se a reunião mediúnica é para atender, em primeiro lugar, a necessidade do médium de se melhorar. Em segundo lugar, a necessidade